Olá, gente, bem-vindos! Estamos aqui na gravação do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma descomplicada, leve. Sabe aqueles assuntos que a gente não entende muito bem, que falam por aí? É o que a gente faz aqui nesse podcast. Hoje a gente está aqui no Arena do Sesc Copacabana, no Teatro Arena. Temos um público super especial, é o TSI de Copacabana também, super bem-vindos. E para dividir essa bola comigo, para fazer isso aqui acontecer, a gente tem nosso Google. Dr. Marcos Bezerra, nosso gerente de saúde do Sesc Rio. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Aqui do meu lado, falando maravilhosamente bem, distribuindo sorrisos, Rafa Medina. É um sorriso. E hoje nós vamos conversar sobre saúde do idoso, né, Rafa? Exato, um tema super importante, um tema que a gente precisa de pessoas interessantes conversando com a gente, dando informações confiáveis, né? E vamos conversar. E eu posso apresentar a nossa... Claro, deve, apresente. Bom, a nossa convidada hoje é a doutora Rony Roselli. Ela é geriatra e ela está vindo lá de Maceió. Ela fez faculdade na Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Eu vou contar um detalhe, como que a gente descobriu, eu descobri Rony, né? Mas fale. Então, ela se formou na Escola de Ciências Médicas de Alagoas há pouco tempo atrás. Foi uma turma muito boa, não foi não, Rony? Foi uma turma excelente. É um prazer imenso estar aqui, é uma satisfação imensa. Eu estou honrada com o convite e de falar sobre algo tão importante, tão caro para mim, que é a saúde do idoso, com pessoas tão legais. Rafa conheci agora, mas já trocamos muitas figurinhas, e Marcos, só um pouquinho de tempo que a gente se conhece, né? Conhece há bastante tempo. Gente, e o curioso foi como a gente chegou até a Rony, né? Conversando, falei, Marcos, tem um nome super interessante pra gente conversar sobre a saúde do idoso e tal. Rony... Não, minha colega de turma. Eu falei, gente, então estamos aqui, conseguimos fazer, né? Incrível. Muito obrigada, Rony. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, nós estudamos juntos e estamos nos reencontrando aqui, né, no Rio de Janeiro. Sim. Um grande prazer. E eu acho que a gente já pode começar, porque a gente tava falando aqui sobre a saúde do idoso. Mas me fala, Rony, idoso ou pessoa idosa? Então, você já começou com um assunto que gera algum tipo de discussão, né? Então, recentemente foi escolhido, né? Foi colocado para a gente ter uma preferência, usar a pessoa idosa no objetivo, no entendimento de caracterizar mesmo esse idoso dentro de um universo que é nosso. Porque muitas vezes o que acontece? Parece que quando eu falo de idoso, parece que eu estou falando de uma outra coisa, de uma outra espécie, de uma coisa que não somos nós, né? Falar sobre o idoso, falar sobre a pessoa idosa, é falar sobre nós, sobre o nosso processo de envelhecimento, né? O envelhecimento é um processo e a pessoa idosa é o produto desse processo, né? Mas que está inserido dentro de tudo isso que somos nós. Então, quando a gente fala em saúde do idoso, saúde da pessoa idosa, a gente está falando sobre nós, sobre algo que interessa a todos nós e que pelo menos deveria interessar a todos nós. E que estamos envelhecendo, né? Estamos aqui e estamos todos nesse processo do envelhecimento, né? Exatamente, estamos todos nesse processo e é interessante que, assim, as pessoas reclamam muito e com muita frequência sobre os problemas do envelhecimento. Porque envelhecer, porque ser idoso. Mas se a gente parar para pensar, os problemas que acometem as pessoas idosas, os problemas que levam as pessoas idosas a ter algum tipo de fragilidade, elas não são resultantes do passar dos anos, elas são resultantes da escolha que eu faço. Sim. Então, os problemas que acometem as pessoas idosas são problemas que normalmente começam na meia-idade. Então, falar sobre a saúde do idoso, né, é falar sobre o processo de envelhecimento. Então, eu acho que esse é o primeiro alerta. Então, conversar sobre a saúde do idoso é uma questão de saúde pública, e uma questão de saúde pública
é relativo a todas as pessoas, né? Porque eu reclamo do envelhecimento, eu reclamo de ser idoso, mas esses problemas muitas vezes foram frutos da minha escolha, da nossa escolha. É isso. Eu tenho que escolher hoje, né? Então, assim, eu tenho que escolher hoje, né? Preciso emagrecer, voltar às atividades físicas. A gente estava até conversando aqui sobre o consumo de café, né? Enfim, no final do dia. A gente estava conversando sobre isso. São atitudes, são coisas que a gente vai mudando hoje para a gente conseguir envelhecer bem, né, Marcos? É uma briga que a gente tem no trabalho da saúde no SESC, é justamente tentar falar para aquela pessoa que não sente nada, que ela precisa começar a se cuidar, né? Que a partir do momento que ela sente alguma coisa, ela já tem uma repercussão, ela já tem algo que talvez a gente nem consiga reverter, né? Como cardiologista, costumo falar, a gente faz os exames e vê as placas de gordura na carótida, né? E fala assim, poxa, eu preciso começar a me cuidar. Não, essa placa de gordura começou a ser produzida aos 11 anos de idade. Sim. E lenta, né? Isso, de forma então lenta. Nós temos hoje um programa, um projeto chamado Caminhos para a Longevidade, e a grande dificuldade que a gente encontra, né, Rafa, é mostrar que esse caminho para a longevidade, ele começa na infância. Exato. É isso. E uma coisa que eu faço muito e que eu falo para os meus alunos e que falo para os meus pacientes ou para, às vezes, em rede social, eu faço a seguinte pergunta, né? Que tipo de idoso que você quer ser? Excelente. Ou uma pergunta diferente. O que você faz hoje? Né? Aí eu pergunto para todo mundo, o que você está fazendo hoje? Está ajudando ou está atrapalhando o idoso que você quer ser amanhã? Incrível. Nesse Excelente entendimento reflexão. de um processo contínuo que é a vida, e às vezes causa realmente um despertar dessa pessoa. O que você faz hoje ajuda ou atrapalha o idoso que você quer ser amanhã? Por que acontece? Eu escuto muito assim, se Deus quiser, eu vou envelhecer bem, eu não vou ficar dependente. Mas se eu tiver sorte, Deus me livre eu ficar assim. Sim, é verdade. É muito comum a gente ouvir isso. E a gente muitas vezes bota culpa na genética, bota culpa na sorte ou nas providências divinas, nas questões místicas relacionadas às escolhas que são minhas. O processo de envelhecimento, ele é heterogêneo, porque são heterogêneas as nossas escolhas. Então, é uma pergunta para ficar todo mundo pensando. O que você faz hoje está ajudando ou atrapalhando o idoso que você quer ser amanhã? Qual é o seu plano? Ô, Rony, eu não vou nem Quando ficar envelhecer. pensando, vou botar no meu espelho, né? Aquela coisa que eu vou olhar todos os dias e vou lembrar o que eu tô fazendo hoje para eu ser uma idosa do jeito que eu quero ser. Isso, né? e Eu aí- acho que é para lembrar todo dia. Então, vou botar no meu espelho lá, quando for fazer a maquiagem do dia, para isso, né? E é isso é muito individual. O que é importante para mim? E aí passa pelos valores. Hoje, a gente fala muito mais em valores de vida do que qualidade de vida. Sim. Né? Quais são os seus valores? Você tem o seu valor, por exemplo, é ser muito ativo? Você tem uma intenção física? O seu dia a dia, você tem uma atividade física intensa no seu trabalho, no seu lazer? Ou você tem uma atividade mais cognitiva, mais intelectual? O que você quer da sua vida? O que você quer com o seu envelhecimento? Né? Já não existe mais aquele envelhecimento assim, de segundo plano. Aquele Sim. envelhecimento de jogar dominó, por exemplo, na esquina. Então, a gente quer envelhecer do jeito que a gente é. E quais são os seus valores? Então, na hora que você sabe quais são os seus valores, e valor é aquilo que eu não troco por nada, é aquilo que não tem equivalente, não tem preço, aquilo é um valor, eu consigo identificar os caminhos que eu preciso percorrer para que esse meu valor seja conservado. Sim. E, obviamente, uma equipe profissional cuidadosa e capacitada vai ser seu cúmplice nesse processo de caminhada, de construção de envelhecimento saudável. E a gente isso. precisa entender que esse processo ele não precisa ser um processo que vá tornar a vida ruim de ser vivida. Sim. Uma vida chata, uma vida cheia de restrições. Não é isso, né? Não é isso. Não, que bom que você falou isso, né? Porque às vezes a gente atribui a um cuidado de saúde a uma questão de obrigação. E a gente vê isso às vezes em rede social.
quase morri, mas sobrevivi. Foi ruim, mas eu fiz. Então, é como se a atividade física, a atividade muscular, ela fosse algo sofrido. Acho que a gente precisa virar uma chave no nosso entendimento de vida, porque é possível ter prazer de uma atividade física. Quando você faz uma atividade física adequada e que você sente uma energia melhor, uma força muscular melhor, você vai ter prazer nessa vida que você tem. E uma questão de entendimento e de distribuição dessas questões. Porque é claro que quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito na atividade física e na alimentação, mas isso passa por uma série de outras questões, inclusive de vínculos sociais. Eu preciso construir vínculos sociais para envelhecer bem. Então, que bom que você falou sobre isso. Esse caminho ele precisa ser prazeroso. A atividade física ela precisa estar ligada ao prazer. E durante muito tempo se associou a hidroginástica, a atividade física, para o envelhecimento, para o idoso. Né? Qual é a atividade física melhor para o idoso? Hidroginástica. Então, hoje já se quebrou esse tabu de uma forma muito, muito clara. Acho que a maioria das pessoas sabem disso. E a atividade física é aquela que você sente prazer, mas ela precisa de alguns pré-requisitos. Ela precisa aliar trabalho de força com o trabalho aeróbico. Né? Então, o trabalho de força pode ser musculação, pode ser o crossfit, pode ser uma hidroginástica, sim, desde que você trabalhe a força ali de um jeito mais intenso. E a atividade aeróbica pode ser qualquer coisa também, pode ser dançar, pode ser pedalar, pode ser... E aí, me diz uma coisa, nadar. Quando o paciente, por exemplo, vai no seu consultório, você consegue perceber e indicar, existem atividades melhores para um perfil... Não. Contraindicações de exercício, por exemplo, você está falando de crossfit, né? Não é qualquer pessoa. Então, a doutora Rony falou que a gente pode fazer o crossfit, então vou lá. Quando a pessoa vai no seu consultório, como é que é essa indicação para saber o que ela pode realmente fazer? Então, tem aquela história que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Certo. Digamos assim, eu sempre falo assim, as pessoas chegam às vezes no meu consultório e falam assim, porque meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa. Eu acho que as pessoas têm o direito, independente da idade, de fazer aquilo que elas querem fazer. Certo. Porém, existem escolhas mais adequadas para fazer. E é excelente quando você fala, né? Quando vai no teu consultório, a avaliação médica, ela é fundamental para meu entendimento do meu organismo. Mas não é o médico sozinho que faz. Lá no consultório, eu tenho um privilégio de ter comigo, trabalhando comigo, uma profissional de educação física, especialista no envelhecimento, e um fisioterapeuta também, especialista no processo de envelhecimento. Então, todos os pacientes que passam em consulta, obrigatoriamente, né? Claro, já faz parte da consulta, ele pode não querer, mas já está ali incluído na consulta. Sim. Eles passam por uma avaliação com esses dois profissionais. Um dos dois, se for uma pessoa mais rígida, ele vai passar pelo profissional da educação física. Tendo um idoso mais vulnerável, mais fragilizado, ele vai passar pela avaliação do fisioterapeuta. Então, nesse entendimento, eu avalio sarcopenia, que é a questão da massa muscular, eu avalio o equilíbrio, eu avalio o risco de queda, eu avalio o reflexo, eu avalio uma série de situações musculares para poder avaliar que tipo de atividade esse paciente necessita. Tirando o tabu que, assim, quando a gente pensa em musculação, a gente sempre pensa em pessoas muito rígidas. Mas a musculação ou atividade com peso... são pessoas muito rígidas? Me explica. Explico. Deixa eu só terminar esse pensamento. Mas a musculação ela pode ser feita de forma cuidadosa com qualquer tipo de pessoa idosa e qualquer pessoa. Bom, você falou o começo da geriatria, né? O começo da avaliação geriátrica, e foi ótimo. E eu falo muito assim, idoso rígido e idoso frágil. Por quê? Quando a gente fala em idoso, e a gente termina descambando em outros assuntos, que eu queria falar também sobre etarismo, mas quando a gente fala em idoso, a gente generaliza algo que não pode ser generalizado. E às vezes eu escuto assim, idoso não pode calçar chinelo, idoso não pode subir na escada, idoso não deve... Minha gente, o idoso ele é muito diverso. Tem idoso de 65 anos que está lá correndo maratona. A gente vê isso o tempo inteiro. E eu tenho idosos que têm uma dificuldade de andar, por exemplo. Ele tem uma fragilidade muscular. Então, existe o conceito de pré-fragilidade e fragilidade. São conceitos técnicos que a gente faz
através de alguns testes, e são esses testes que eu faço lá de Quando rotina nos meus pacientes, né, ou com um profissional de educação física ou com fisioterapeuta, e a gente pode avaliar se esse idoso é rígido ou se ele é frágil. O idoso rígido é o idoso menos vulnerável a alguma queda, ele é menos vulnerável a algum tipo de fragilidade, é o idoso que ele é capaz de viver sozinho, de sair de casa sozinho, resolver suas coisas sozinho, fazer atividades de vida avançada, que é trabalho e lazer. A gente tem atividades básicas, atividades instrumentais e atividades avançadas. Esse é aquele idoso rígido. E o idoso frágil é aquele idoso que precisa de ajuda para algumas dessas atividades. Eu não tenho uma capacidade de morar sozinho porque eu tenho algum desequilíbrio de marcha, do caminhar. Eu tenho um desequilíbrio, eu não consigo me levantar sozinho, eu não consigo fazer algumas atividades, ou eu até faço essas atividades, mas com um risco maior, com a dificuldade maior de fazê-las. E aí você pode ter pessoas frágeis aos 66 anos e pessoas rígidas aos 90 anos. Sim, mas existe uma outra divisão também, que é o idoso ou o muito idoso. O muito idoso acima de 80 anos. Então, hoje, se você perceber, existem até alguns critérios de filas preferenciais para os muito idosos, acima de 80. Acima de 80, você já coloca uma certa fragilidade do processo fisiológico do envelhecimento. Tá? Então, mas sim, eu posso ter uma pessoa idosa frágil aos 65 anos por uma série de fatores que ele possa ter tido, né? Claro, é uma fragilidade precoce, é algo que do que a gente falou no começo, daquela pessoa de idade média, né? Com a idade média, o adulto de idade média que não conseguiu controlar as suas doenças crônicas e levou a uma fragilidade precoce, ainda como idoso jovem, porque o idoso jovem é de 60 a 70 anos. Mas o conceito de fragilidade, ele não é relativo à idade, ele é relativo a essa capacidade de independência, de eu realizar as coisas pelos meus próprios meios, que é isso que a gente busca na geriatria. E não existe o conceito do anti-envelhecimento, não existe o não envelhecer, não existe o não me fragilizar. O que a gente busca no envelhecimento saudável é que essa minha fragilidade, ela seja muito tardia, eu empurre essa minha fragilidade para muito próximo de eu vir a falecer. Do meu processo de finitude. E eu tenho uma vida muito mais plena em todo esse processo de envelhecimento. Sim, e você está falando isso, me traz muito a questão da autonomia, né? Que é o que você está falando da dependência, aí vem uma autonomia familiar, né? Como é que a gente pode perceber qual é o momento de não mais morar sozinho, ou não mais morar com os filhos, ou não mais morar sozinho, enfim. Como é que a gente fala isso? Porque a autonomia é um assunto muito delicado, né? Eu sei porque eu passo isso com a minha mãe também. E, por exemplo, tem operações bancárias, né? E aí eu falo, mãe, até que ponto você se sente segura? Mas eu não sei se estou fazendo certo ou não, sabe? De ir limitando. Às vezes é inconsciente. A gente, como filho, vou falar até como filho, como filha, né? A gente vai limitando um pouco essa questão do idoso. Então, é difícil, né? Saber essa parte. É difícil e existe todo esse processo de proteção, né? De cuidado, de fragilizar, às vezes, o que não é frágil. Perfeito. E eu acho muito bacana a gente falar sobre isso. Eu escuto muita reclamação de pacientes dizendo que os filhos começam a querer impedir de fazer alguma coisa. E quando a gente faz a avaliação do paciente idoso, chega um paciente no meu consultório, então a gente vai avaliar são dois conceitos muito importantes: autonomia e independência. Eles são diferentes. E são conceitos técnicos, não são conceitos de achismo, que muitas vezes a gente acha, eu acho que ele é. Então, são baseadas em escalas que a gente usa rotineiramente e baseada em avaliação de outros profissionais, como eu citei aqui, por exemplo, o fisioterapeuta e o profissional da educação física. O nutricionista pode também se associar a isso para ver a questão nutricional desse idoso. Mas, pensando na questão da autonomia e da independência. O que é autonomia? É a capacidade de realizar algo, de gerir a minha vida. Eu sou capaz de gerenciar a minha vida. Por exemplo, Rafa, você está linda. Obrigada. Quem escolheu a sua roupa para vir aqui? Eu mesma. Inclusive, eu fiz minha maquiagem.
Então, na hora que você escolhe a roupa para vir, na hora que você... Então, eu estava lá em Maceió, fui arrumar minha mala, falei assim, que roupa eu vou escolher para ir? Olhei lá a previsão do tempo. Isso é uma autonomia, uma capacidade de gerenciar a minha vida, de fazer escolhas. Perfeito. E o que é independência? Quem que vestiu a sua roupa, Rafa? Eu mesma. Também. Então, quando eu faço algo pelos meus próprios meios, isso é independência. Ótimo. Aí se eu perguntar, Marcos, como que você chegou aqui hoje? Eu vim de carro. Quando você vem com seus próprios meios, seja de carro, seja de Uber, seja de ônibus, de metrô, Sim. seja de ônibus. A gente fala ônibus acompanhado porque às vezes tem uma dificuldade de subir ali por uma questão de acessibilidade. Isso. Mas na hora que você vem e faz alguma coisa pelos seus próprios meios, isso se chama independência. Um outro exemplo para ficar bem claro. Na hora que eu faço uma lista do supermercado, eu vou fazer compras. Na hora que eu faço uma lista para saber o que é que eu vou comprar, eu estou exercendo a minha autonomia. Na hora que eu vou lá e vou fazer a compra, eu vou ao supermercado, eu estou sendo independente. Esses conceitos, eles são baseados em alguns testes. Eu citei aqui um pouquinho antes, só para a gente deixar bem claro. Existem as atividades básicas da vida diária. Sim. Capacidade de se alimentar sozinho, capacidade de ir ao banheiro, a continência, vestir a minha roupa. Eu tenho as atividades instrumentais de vida diária, usar o telefone, preparar a comida, saber pagar alguma conta, administrar ali a minha conta. Isso é atividade instrumental de vida diária. E atividades avançadas de vida diária, capacidade de trabalho ou de lazer. Então, se eu realizo as atividades básicas de vida diária, eu tenho uma capacidade de me cuidar. Eu tenho uma capacidade de autocuidado. Eu não preciso de um cuidador, por exemplo. Certo. Se eu tenho as habilidades da atividade instrumental da vida diária, eu sou capaz de morar sozinho. Eu tenho uma capacidade de morar sozinho. Então, são critérios técnicos avaliados por um profissional de saúde, de preferência um geriatra, e que ele vai avaliar essas questões. O que acontece muitas vezes é que a gente exige da pessoa idosa, dos nossos pais, um equilíbrio que a gente não tem. Sim. Umas escolhas adequadas que a gente não tem. Mamãe, mas você comeu isso que você não pode comer. Não pode. Como se nós mesmos também não fôssemos exemplos, isso, né? Como se a gente fosse exemplos disso. Então, claro. às vezes, eu coloco na pessoa idosa, eu quero São tirar... reflexões pertinentes, eu quero tirar uma autonomia que ela tem. Sim. E a pessoa idosa também tem uma autonomia de cometer erros. Uhum. Não que sejam adequados. Como nós também. E aí eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha... Eu acho que você não deveria fazer isso. Eu não posso nunca chegar para uma pessoa idosa e dizer para ela que ela não pode subir num banco para pegar alguma coisa num armário mais alto. Você não pode subir. Eu não tenho esse direito. Mas eu normalmente falo assim, olha, Rafa, imaginando a Rafa, uma pessoa idosa. Eu falo assim, Rafa, eu sei que você pode fazer isso. Sim. Até porque você me falou que faz. Mas deixa eu te perguntar. Você acha que você deveria fazer isso? Você sabe que com o processo de envelhecimento e com aquela avaliação que a gente já fez, aí eu uso aquela avaliação como estratégia objetiva de mostrar a essa pessoa o quanto que a minha preocupação ela é verdadeira, ela não é uma preocupação fundamento, do nada. Né? Você sabe que você tem um risco maior de cair e nessa queda você pode fraturar. E uma fratura pode lhe levar a uma dependência. Rafa, você acha que vale a pena você fazer isso? Já mudou. Convidar a pessoa, isso é respeito. A decisão é dele. A decisão é dele. Isso. É a autonomia. A decisão é dele, é a autonomia. Isso. Claro, Isso. desde que aquela pessoa, ela não tenha um quadro demencial, ela não tenha um quadro de depressão muito grave, que a comprometa nas suas escolhas. Por isso que é importante uma avaliação médica.
detalhada e cuidadosa, e são avaliações técnicas, e eu tenho muito cuidado desse oba-oba da longevidade. A gente vive, às vezes, num momento onde todo mundo acha que pode falar, e então isso é uma coisa muito séria. A gente faz uma avaliação, e sendo esse idoso rígido, e aí a gente voltando para aquele termo, rígido cognitivamente, ele pode fazer aquelas escolhas, ele vai ter que fazer a escolha deles, por mais que lhe incomode. E nós já passamos por isso quando jovens, quando os nossos pais. Também, né, Rony? Porque a gente permite que eles sejam livres. É isso, assim. Como cardiologista, né, eu acabo pegando um grupo de pessoas mais heterogêneo, né? Sim. Dos 15 anos até os 90 anos. Mas eu sempre costumo falar o seguinte: olha, você faz isso, a sua situação é essa. Eu não estou aqui para decidir se o que você faz da sua vida é certo ou errado. Eu não sou juiz, não sou Deus, não sou santo, não sou advogado, nada disso, né? Não é o meu papel julgar o que você faz. O meu papel é dizer que, segundo tudo isso que eu estou aqui, segundo todas as informações que eu tenho, tudo aquilo que a gente sabe na medicina, se você seguir nesse caminho, provavelmente vai acontecer isso, isso e isso. Se você não quiser enfrentar isso, você vai ter que mudar a sua vida nesse momento de algumas formas. Agora, você pode decidir continuar desse jeito porque você acha que a sua vida é dessa forma, e se você se privar de algumas dessas coisas, ela vai ser ruim. Isso é uma decisão sua. O que você não pode é lá na frente ficar dizendo: ah, meu Deus do céu, por que isso aconteceu comigo? Né? Isso não é justo. Então, eu acho que a gente está chegando numa fase que o médico deixa de ser um tutor, uma babá em qualquer fase de vida. Ou um juiz para depois criticá-lo, exatamente, né? E assim, jogar essa responsabilidade para a pessoa. É o que a gente fala do autocuidado. As decisões são suas, mas as consequências das suas decisões também serão suas. Sim, mas se fazendo também junto desse processo. Então, quando eu falei numa questão de depressão, por exemplo, às vezes eu não falo nada disso nas primeiras consultas. Por quê? Se o paciente tem um quadro depressivo, tem um transtorno de humor, de depressão ou ansiedade, que nessa pandemia, né, a gente viu assim, aumentar de forma bem significativa no idoso, é difícil fazer boas escolhas se eu não tenho motivação, se eu não tenho humor para fazer. Então, quando eu identifico qualquer coisa que possa interferir nessa escolha mais adequada, eu costumo colocar metas muito pequenas. Eu faço por escrito. Aí eu costumo fazer uma cartinha para os meus pacientes, coloco o nome dele e faço assim: beba água, caminhe 5 minutos. Eu não quero que você caminhe 1 hora. Dentro de você casa, não vai conseguir. Né? E aí eu falo assim: quando o seu cérebro disser para você assim, eu tô com preguiça, aí você lembra, a Rony falou que eram 2 minutos, ela não precisa nem calçar um tênis, vai de chinelo. Aí eu falo: pegue só, eu faço metas, eu trabalho junto com o meu paciente, e eu acho que isso é uma estratégia bem interessante, de construir metas possíveis para serem feitas. A gente sabe que o hábito é muito mais importante do que a intensidade naquele primeiro momento. Isso imaginando um paciente com um transtorno de humor. Então, à medida que essa medicação vai agindo e outros tratamentos que não são medicamentosos, existe, às vezes, eu falo muito para os meus alunos, uma confusão, porque acha que às vezes médico é prescritor de remédio. Eu falo, eu não estudei tanto para ser uma prescritora de remédios. Eu sou uma promotora de saúde, eu ajudo as pessoas a viverem melhor. Então, na hora que eu otimizo um pouco a alimentação desse paciente, eu retiro alguns alimentos inflamatórios, eu faço uso de alimentos que possam melhorar o quadro do humor desse paciente. A gente tem uma série de medicamentos, de alimentos que a gente sabe que contribuem muito bem para isso. A gente tem o gengibre, cúrcuma, hortelã, que são aliados nesse bem-estar. Na hora que esse paciente se expõe melhor ao sol, que ele cria uma rotina melhor de sono, associado à medicação que se ele precisar usar, ele vai ter mais condições de seguir aquelas metas e ter um resultado melhor. Então, é isso, a responsabilidade é do paciente, mas a gente se coloca como não como um tutor,
né? Não como um juiz, mas como alguém que esteja do lado dele naquelas etapas. É aquela história, incentivando, não né? dá para eu cobrar uma equação de terceiro grau para quem está ainda aprendendo a somar. Então, eu enxergo em que ponto está esse paciente e aí ele vai sentindo pequenas melhoras, né? E aí eu sempre reforço a atividade muscular com peso, faz uma diferença muito grande na funcionalidade desse paciente. Às vezes ele não consegue fazer fora de casa, e aí se ele tiver condição de poder fazer em casa ou fazer algo mais simples, mas que possa interferir ali, alguma orientação em grupo. Então, assim, essas pequenas modificações e um cuidado médico e dizer assim, eu estou aqui, por que você não conseguiu? O paciente, ele precisa também, achei ótimo quando você falou, eu não sou juiz. Sim. Então, ele precisa saber que ele pode voltar para você e dizer assim, eu não consegui fazer nada do que você falou. E aí eu pergunto assim, por que você não conseguiu? Né? Vamos lá. O que aconteceu que você não conseguiu? Ah, porque eu não quero. É uma escolha sua. É uma escolha. Não, eu não tive vontade, eu comecei a fazer. E aí você vai tentando interferir na vida do paciente para que ele possa, né, com cuidado, e sempre lembrando, né, quando a gente fala em saúde, não é uma corrida de 100 metros. Não. É uma maratona, o envelhecimento é uma maratona. Então, o entendimento dessa preparação e desse cuidado para que as mudanças possam ser sustentáveis, porque às vezes eu faço uma coisa muito intensa ali e aí a pessoa fala assim, eu consegui 1 mês. E aí você tem um resultado fantástico, mas aí depois ele não consegue manter aquela restrição toda. E você falou uma coisa aí nessa fala, me lembrou muito a questão social do idoso, né? Mais uma vez, dando exemplo da minha mãe, tô quase fazendo uma consulta aqui. eu tô percebendo, né? eu tô de olho aqui. Mas é porque minha mãe vem nesse processo, né? E ela tem se afastado mais das questões sociais. Minha mãe, tudo bem que tem um plus aí, porque ela tem um problema de audição. Acho que a gente também pode falar um pouquinho depois sobre isso. Então, ela tende a ficar mais exclusa. Ela mesma vai se isolando. Eu falo, mãe, procura uma atividade. Até como a gente tem aqui o TSI, né? Procura uma atividade para você conhecer outras pessoas. Como que você incentiva isso? Assim, como é que eu posso sensibilizar a minha mãe? E olha que eu tô falando da minha mãe, que é uma pessoa que eu conheço há 40 anos, hein? Enfim, como um médico pode fazer isso? Agora, antes de você responder, vocês querem um café? Eu quero. Café não se nega nunca, né? Eu topo um café. Vini, temos um café maravilhoso pra gente. Esse é o nosso Vini. Sem ele, nosso café é de manhã. Obrigada. Vou servir o Marcos. Obrigada. Aqui. Sem café a gente não faz nada, né? Nossa, café. Obrigada, querido. Obrigada. E você sabe que, falando em café e falando em envelhecimento, eu sou neta de uma senhora que era apaixonada por café. Ela tinha garrafas de café embaixo do braço, assim. Ela sempre tinha um café na casa dela. E eu olhava para ela aos 5, 6 anos de idade e falava, ih, café é coisa de gente velha. Não sabia eu, né, o que o destino me guardava ali, que eu ia ser geriatra. Eu comecei a tomar café depois dos 40 anos, né? Eu comecei a tomar café depois comecei a trabalhar. Então, mas eu acho que é porque a não. pessoa mais velha, ela é muito mais sabida do que a pessoa também mais nova. acho. Tem muita sabedoria. Essa conclusão. Com certeza. E aí, quando eu comecei a gostar de café, eu estava num plantão, né? Então, assim, plantão a gente termina tomando muito café. Em São Paulo, eu fiz residência em São Paulo. E aí, frio, e eu comecei a tomar café. E aí, quando eu falei, nossa, é bom. É bom e aquece, né? Aí eu lembrei imediatamente da minha avó. Eu falei assim, minha avó que sabia das coisas. E aquece. Então, mas continuando minha consulta, quando a gente fala, né, desse social, eu acho que tem muitos detalhes e percepções que a gente pode falar para o público geral. Até quando a gente fala em público geral, a gente está falando de idosos, está falando dos filhos dos idosos, está falando das pessoas que convivem com eles, que precisam também aprender a lidar com isso, né? Eu vou ampliar um pouquinho isso que você falou, para você ter uma noção, as pessoas terem noção do tamanho do que você falou. Existem 12 fatores de risco que conseguem prevenir demência. Todo mundo tem medo de demência, todo mundo tem medo de esquecer. Mas são 12 fatores de riscos
que são preveníveis, que são evitáveis. E a grande maioria deles na meia-idade. Olha só. E você falou de 2 deles agora, que é o déficit auditivo. Déficit auditivo em meia-idade aumenta o risco de demência, né? O não corrigido, né? O déficit auditivo que você não corrige. E o isolamento social. E aí ele começa na meia-idade e, obviamente, vai com o processo de envelhecimento. Então, eu falei precocemente mais cedo que a questão quando eu falo de construir um envelhecimento bem-sucedido, a gente pensa muito na questão de doenças e na questão muscular. Sim. Mas existe a questão dos vínculos sociais. Um dos grandes fatores de envelhecimento saudável são os vínculos sociais. E é muito mais difícil do que a gente imagina. Por quê? Ser longevo implica em uma série de perdas e de lutos. Uhum. Onde é que a gente constrói amizades? A gente constrói amizades no colégio, na faculdade, no trabalho. E aí você para de trabalhar, porque você se aposenta. Sim. Hoje as pessoas estão se aposentando um pouco mais tarde, mas você vê ainda pessoas que se aposentaram muito jovens, cedo. Eu tenho pacientes idosos que me falam que se aposentaram com 50 anos, por exemplo. E você mantém aqueles vínculos antigos, por exemplo. Só que, se você tem 80 anos, muitos desses seus colegas faleceram, ou se fragilizaram, ou mudaram de cidade, ou não estão mais tão disponíveis para você naquela situação. Então, a longevidade requer um planejamento também social, de manter esses vínculos sociais antigos, que a gente tem hoje uma vantagem, que são as redes sociais, você consegue encontrar e conversar com pessoas através da rede social, mas também formar novos vínculos sociais. E para formar novos vínculos sociais, olha como tudo se liga. Eu preciso ter independência, eu preciso ter uma força muscular que me permita ir e vir. Eu preciso ter uma para que eu possa conhecer o mundo, saber do mundo, ter coisas para conversar, ter informações para conversar. Assunto, né? Assunto para falar. Né? E eu preciso ter o querer, e aí vem a motivação e o entendimento, que não é porque eu tenha 60, 70 anos que eu não posso ter novas amizades ou formar novos vínculos sociais. Porque ainda existe alguns tabus, e aí isso é etarismo, isso é preconceito, de dizer assim, porque depois de 60 você não tem mais amizade, você não faz mais amigos. Depois de 70 você não vai mais para um lugar para fazer amigos. Então, é necessário, e é muito bom a gente estar falando com tanta gente, eu adoro participar de podcast, entrevista. Eu vou em reunião de igreja, em reunião de grupo de terceira idade. Eu faço isso há 20 anos. Que maravilha. Adoro isso. Para que as pessoas possam entender que existem caminhos de envelhecer bem, mas esses caminhos eles precisam ser procurados. Sim. Porque eu preciso saber que formar vínculos sociais, ter vínculos sociais, eles são importantes para o envelhecimento. E os vínculos sociais de filhos não são tão significativos. Claro, filhos são as pessoas que você mais ama no mundo, não tem dúvida. Mas os filhos estão vivendo a vida deles. Com certeza. O filho trabalha, o filho tem filho pequeno, o filho tem... o mercado de trabalho, hoje as pessoas trabalham bastante. Existe o filho uma mora longe, às vezes, né? É uma exigência maior do mercado de trabalho, às vezes ele se mudou para lá. Isso. Então o filho você vai terminar se encontrando no final de semana em algum momento. E esse dia a dia precisa ser preenchido. E os interesses, muitas vezes, são diferentes, né? Diferentes também, os gostos são diferentes, então você compartilhar algumas coisas fica difícil. Legal. É legal algumas coisas, mas não tudo. E aí, eu sou professora, existe em vários lugares, eu não sei se vocês já ouviram falar, da Universidade Aberta à Terceira Idade. Não é um programa. Conheci acompanhando os seus trabalhos. Existe... é um projeto de extensão em algumas universidades que leva a pessoa idosa para dentro da universidade, como um projeto de extensão. Existe na Uncisal, que a nossa Escola de Ciências Médicas, Marcos, hoje se chama Universidade de Ciências da Saúde. Eu sou tradicional, chamo de Ciências Médicas. A gente se formou na Escola tempo mudou de esse nome, hein? Não vou nem dar spoiler. E hoje é a Universidade de Ciências de Saúde de Alagoas. Existe há 17 anos, eu sou professora há 17 anos,
desse projeto de extensão. Então, eu tenho alunos que têm várias oficinas. Eu sou professora do curso de envelhecimento ativo. E são aulas mesmo. Eu ensino para eles sobre cognição, sobre neurônios, sobre sinapses, passo tarefa de casa, falo sobre hemoglobina no sangue, falo sobre hipertensão arterial sistêmica, explicando o que é uma artéria, o que é uma veia. Então, imagina o estímulo cognitivo que você tem e o estímulo social que você tem ali. Então, existem as universidades abertas à terceira idade, existem os grupos de terceira idade, mas precisa existir a motivação de você ir fazer alguma coisa. E aí, novamente, da própria pessoa, né? E aí, novamente, passa também pela avaliação médica. Será que existe um quadro de transtorno de humor, alguma depressão que impede essa pessoa de fazer? Ou são tabus que ela mesma se colocou? Então, assim, hoje existe uma série de possibilidades para essa pessoa idosa, mas é importante a gente repetir isso aqui, que os vínculos sociais, as relações sociais, elas são fundamentais para um envelhecimento saudável, cognitivamente, fisicamente, né? E do ponto de vista de prazer. Porque, minha gente, falar sobre envelhecimento não é só falar sobre músculos e cérebro, não é só falar sobre independência e autonomia, é falar sobre prazer. A gente pode, sim, ter uma vida longeva e uma vida prazerosa de todos os pontos de vista. Prazerosa do ponto de vista de trabalho, prazerosa do ponto de vista de vínculos sociais, de vínculos afetivos, de vínculos sexuais. Então, o idoso, ele não precisa se limitar. Agora, quanto mais rígido é essa pessoa, quanto mais autonomia e mais independência, menos ele vai se limitar. E é esse o nosso papel. E é essa a minha missão no mundo. Que eu falo. Eu sempre falo que o meu desejo é que os meus pacientes precisem menos de mim. Com certeza. Que a gente consiga girar a roda do bem-estar, que eu consiga ajudá-los no processo do entendimento e da construção do envelhecimento individual ali, e que ele possa precisar menos de mim, que ele possa ter uma vida plena, ativa, cheia de saúde e cheia de prazer. E cheia de prazer, e tem alegria, tem né? alguma receita de bolo para você envelhecer bem? Existem algumas receitas de bolo, né? Às vezes eu escuto assim, qual é o segredo de viver bem? Né? Não é muito um segredo. E eu sempre falo, tomem cuidado quando vocês olharem numa rede social. Eu falo para os meus pacientes que, olha, eu tenho um segredo para isso, eu tenho uma fórmula para você ficar bem. Né? Não existe uma fórmula, não existe... né, uma receita de bolo, existe uma receita de vários bolos, existe uma série de ações que você pode fazer, mas que, de novo, essas ações elas precisam ser entendidas para elas serem realizadas com prazer, e que elas precisam começar de uma forma muito precoce. Porque eu vou ter isso, né? Uma coisa que eu não falei e que é importante falar, vocês sabem o que é envelhecer? O que é envelhecer? O que é envelhecer? Eu tenho uma frase que eu escutei uma vez da Elke Maravilha. Vocês lembram da Elke Maravilha, né? Ela virou para mim e falou assim, ela me chamava de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, envelhecer é uma droga. Não era bem uma droga que ela falava uma outra coisa. Mas ok. Aqui a gente vai falar uma droga. Envelhecer é uma droga. Mas a outra opção é muito pior. Então, eu estou gostando muito de estar envelhecendo, né? Então, eu acredito assim ser um processo, algo e assim, mas eu já estou chegando lá nos 50, né? Porque eu entrei na faculdade muito depois da Rony. Você não precisa dizer a sua idade. Eu falei que ia ter um spoiler, ele já falou. Já deixou claro que a gente estudou junto, eu acho que poderia ser desnecessário. Mas eu comecei muito, muito depois dela, né? Ela entrou criança na faculdade. Mas eu ficava imaginando assim, até quando eu adolescente, 15 anos, 16 anos e tal, quando eu tiver com 50 anos, eu tô ali na descendente da minha vida. E hoje eu acho que eu sou um garotão. Com certeza. Né? Esse processo está mudando, né? E assim... Tá. Ele está mudando porque a sociedade está mudando.
né? Se você pensar que as pessoas que estão aqui junto conosco, as pessoas de qualquer idade, se anda na rua, nós nos vestimos iguais. Uhum. Não precisa de 20 anos, não precisa de 30, 40, 50, 60, 80. A gente podia trocar de roupa ali e tá todo mundo ok. Então, isso é uma coisa importante, porque até 50 anos atrás não era assim. Não era assim. Parece bobo, mas não era assim. Não é. Então, o processo de envelhecimento, do ponto de vista cultural, ele mudou. Mas do ponto de vista biológico, o que é envelhecer? Respira. Eu tava aqui pensando, refletindo sobre o envelhecer, né? Assim, não do ponto de vista biológico ainda, mas talvez a gente chegue lá. Mas o envelhecer é maturidade, né? E de verdade, eu falo pelo meu envelhecimento mesmo, né? Hoje eu tenho uma cabeça diferente da minha cabeça de 20. Então eu fico pensando assim, como vai ser minha cabeça daqui a 20 anos, né? Como é que eu vou lidar com os problemas? Hoje, por exemplo, diante de desafios, eu tenho uma serenidade maior para lidar com eles. Antes eu ficava super pilhada, então acho que isso tem a ver. Então, eu vejo também e sinto no corpo as mudanças do envelhecimento, né? Um cabelo branco que tem que pintar. Eu gosto de pintar, né? Por enquanto. Talvez você exato, mude. Talvez amanhã eu mude o gosto e tudo bem. Mas fisicamente a gente sente essa diferença. Eu achei que a Elke, ela é fantástica, né? Assim, todas as questões dela, ela deixou um legado de muita sinceridade, de muita sabedoria. Ela disse uma coisa muito clara em relação ao processo de envelhecimento biológico. Então, de forma resumida, envelhecer é perder reserva. Quando eu envelheço, eu perco reserva, eu diminuo as minhas reservas. Por isso que o envelhecimento é tão heterogêneo. Porque as reservas vão ser diferentes de cada um. Sim. Mas eu sei, o envelhecimento é um processo heterogêneo, sim, de questões que eu já sei o que vai acontecer com todo mundo, fisiologicamente. Então, eu vou ter uma diminuição de reserva. E é claro que isso não é bom. Se eu diminuo reserva, esse processo é um processo que é ruim, entre aspas. É um processo de perda. É um processo de perda. Por isso que ela disse, envelhecer é uma droga. No sentido de que o envelhecer é uma diminuição de reservas. Isso é fisiológico, isso acontece com todo mundo. Mas aí vem, talvez, a segunda parte, e eu não sei como foi o processo de envelhecimento dela. Mas a gente pode citar, por exemplo, o Ney Matogrosso, que eu postei recentemente na minha rede social. Mas, se eu entendo que envelhecer é perder reserva, é diminuir essas reservas, e eu começo a construir as minhas reservas, construir reserva muscular, construir reserva cognitiva, construir reserva social, eu vou envelhecer muito melhor. Eu vou ter um envelhecimento muito mais satisfatório e a minha fragilidade, ela vai acontecer, mas de forma muito longeva, de forma muito tardia. Não é para eu ser frágil aos 60, aos 70, sim, nem aos 80. A gente está vendo aí uma série de oitentões, de octogenários. Eu fui recentemente para o show do Gilberto Gil lá em Salvador, eu vi... Caetano Veloso fez também, Ney Matogrosso, Paul McCartney, que está vindo aí, e que estão muito ativos na questão da construção de uma reserva funcional que tolere o meu declínio, porque eu vou ter um declínio. A curva é uma curva que declina. Eu não tenho como lutar para isso. Eu não sou uma geriatra para dizer assim, envelhecer é maravilhoso. A gente tem dificuldades e quem é idoso e está nos ouvindo sabe disso. Agora, eu tenho caminhos para que eu possa diminuir essa curva de perda. E como é que eu diminuo? Fazendo reservas. E aí eu vou empurrar essa minha fragilidade para muito próximo da minha finitude. Entendi. Se eu não morrer de uma forma aguda, eu vou morrer de uma doença crônica, e muito provavelmente eu vou morrer de uma doença crônica, só que ao invés de eu ter... Você é cardiologista, você falando, ao invés de eu ter um infarto ou um AVC aos 70, eu vou até aos 95. Isso faz uma diferença gigantesca. Com certeza. Por quê? Porque eu fiz uma reserva vascular.
E essa reserva eu não faço aos 90. Eu posso também, né? Tipo assim, atividade física, se eu nunca fiz, eu posso fazer aos 80? Posso, eu ganho com isso. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Mas no entendimento que se eu fiz aos 50, aos 40, Sim. eu tenho um controle e um cuidado dessa reserva melhor. Então, ganho maior, né? Então, pra gente não esquecer, envelhecer é perder reservas funcionais. Então, que a gente possa construir essas reservas. Mas, se você é idoso, se você que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, e tem 70 anos, fala assim, ai, será que eu não tarde tive... demais? Cheguei nesse ponto. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente está falando muito aqui do, né, 40, 50, sim, né, como que vai ser. E alguém que chegou nos 60, 70, 80, enfim, quer mudar alguma coisa, como é que é? Como é que a gente... Sempre é tempo. Eu tenho alguns exemplos incríveis. Eu falei para vocês que eu trabalho no consultório com uma profissional de educação física e um fisioterapeuta. Sim. Eu atendi uma paciente que ela estava caindo. Ela estava caindo andando. Ela chegou, inclusive, pós-fratura de braço. Caramba. Porque ela estava tendo um desequilíbrio. E aí a gente fez uma avaliação com o fisioterapeuta para ela, traçou um plano de cuidados para ela. Ela é longeva, ela tem 85, 86 anos. E ela hoje, parece, eu sou encantada em falar, mas ela hoje sobe 9 andares de escada, gente, com 4 quilos em cada perna. Quero conhecer. Quero conhecer essas pacientes. Gente, que incrível! Você acredita? Agora, o que acontece muitas vezes é que um profissional que não seja habilitado no paciente idoso, ele não vai colocar esse idoso na carga ali. Acontece muito de dizer, idoso, pega devagar, pega leve. E não é bem por aí. Mas quer dizer o seguinte, uma pessoa que estava com uma sarcopenia, com uma fraqueza muscular, que ela estava caindo sem ser num esforço grande, e ela conseguir... Claro que ela não faz isso sozinha, nem tem ninguém por que botar peso. Ela faz isso durante o treinamento com o fisioterapeuta. Mas subir... lances de escada com 4 quilos em cada perna. Você vê o fortalecimento muscular que ela teve. Então, sempre é tempo. Sim. Sempre é tempo. E é possível a gente intervir nesse processo, mesmo muito longevo. Com seriedade. Não pode ser de qualquer jeito. Comprometimento não também, pode né? ser sem uma avaliação médica inicial. Claro. Com cuidado das suas doenças crônicas. O seu coração, como é que está? Seu coração, ele tem condição para ser submetido a esse esforço, né? Quem é o profissional que está ali acompanhando? Mas eu sempre falo que atividade física e atividade muscular com peso, ela deve ser feita com esforço. Sim. Porque às vezes vai naquela de, vamos fazer devagarzinho, já eu tem acho 80 que, uma anos. Uma coisa importante da gente reforçar é que nós todos somos muito diferentes uns dos outros. Então, assim, não é porque o meu irmão, que tem 2 anos a mais que eu, ele faz aquela atividade física, ele faz aquela dieta alimentar, ele toma essas medicações. Isso não quer dizer, apesar dele ser meu irmão, nós compartilharmos muito da nossa genética, que o que faz bem para ele, faça bem para mim. Sim, sim. Então é importante cada um de nós procurar a individualidade, e né? é isso. Existem algumas regras que são gerais, não é assim? O cuidado com as doenças crônicas, uma alimentação mais equilibrada, mas dentro dessas orientações gerais existem características individualizadas, né? Não é todo mundo que tem uma capacidade de subir uma escada. Eu citei um exemplo, mas uma pessoa que tem uma osteoartrose grave, por exemplo, de joelho, ela não deve fazer esse tipo de atividade. Isso deve ser muito cuidadoso com cada pessoa, porque vai avaliar o peso que essa pessoa tem, as doenças crônicas, as limitações que ela tem, o gosto que ela tem. Tem pessoas, por exemplo, que adoram atividade na água. Tem pessoas que não gostam de atividade na água. Então, assim, são exemplos que eu acho que é interessante o exemplo, porque abre o nosso pensamento para dizer assim, é possível fazer alguma coisa mais, alguma coisa diferente, mas nesse universo cabe muita coisa. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que foi fazer dança do ventre. Ela faz dança cigana. Gente, que incrível. E a dança é uma atividade cognitiva muito interessante. Além de uma atividade física, ela é uma atividade cognitiva
muito boa, porque você precisa pensar para poder fazer, você precisa planejar, você precisa coordenar. Então, ela foi fazer dança cigana. E ela se apresenta de dança cigana e ela me manda vídeos e eu fico feliz da vida. Então, assim, existe hoje e é importante falar sobre o etarismo, né? A gente tem quebrado paradigmas em relação ao que idoso pode ou não pode fazer, que ele pode fazer muita coisa, mas fazendo dança cigana, fazendo balé... Fazendo luta. Obviamente, eu falei que envelhecer é perder reserva, então, claro, existe algum tipo de fragilidade e é importante essa avaliação profissional, mas dentro de uma avaliação profissional, existe um universo que é muito grande de atividades que possam ser feitas, desde que, obviamente, tenha um profissional habilitado para isso, mas o que eu vejo é que as universidades já estão preparando melhor os profissionais para lidar com o envelhecimento, porque um profissional da educação física vai lidar com muito idoso. Qualquer médico, a não ser que ele seja pediatra ou só obstetra, mas qualquer médico vai lidar com o idoso, com o envelhecimento. Então, as universidades precisam capacitar profissionais para lidar com o processo de envelhecimento. Né? Então, acho que isso é importante. E você falou aqui também, ainda agora, né? Falou sobre cognição, enfim. A gente sabe que tem a saúde mental. E que a saúde mental é essencial também para uma saúde geral, para o envelhecimento saudável. Qual é o momento que a gente tem que ter atenção? Quais os sinais que a gente precisa perceber e falar, opa, preciso procurar algum atendimento ou não preciso? Enfim, como é que é isso? Bom, a gente tem falado muito de saúde mental. Eu ri aqui porque eu fiquei pensando no tamanho da sua pergunta, né? Ela fez uma pergunta simples, básica. Uma resposta que eu vou falar aqui em 30 segundos. Vamos conversar sobre. Daria um podcast só sobre isso. Mas, assim, no tamanho da sua pergunta e no tamanho da importância sobre a saúde mental. A preocupação sobre a saúde mental, ela precisa ser sempre. E uma das coisas que eu vejo muito em relação à saúde mental é o pouco entendimento que a gente tem em relação à saúde mental. A gente tem muito pouco entendimento como sociedade. E é claro, e aí assim, por que afeta mais o idoso? Gente, tudo aquilo que for complicando ao longo da vida, não tenham dúvida, a gente vai empurrando aquilo, e que na fragilidade que eu perdi aquela reserva, aquilo vai aparecer maior. Isso. E você tem um acúmulo daquilo, né? Por que o idoso tem mais desidratação? Porque eu tenho menos água no meu organismo. Então, o processo de perda de reserva de qualquer coisa vai levar a uma exacerbação de qualquer que seja o problema que muitas vezes eu fui empurrando, e eu tinha algum recurso para lidar com isso, porque eu tinha uma reserva maior. Na hora que eu perdi a minha reserva, isso explodiu. Então, a questão da saúde mental também é isso. E aí eu queria falar, antes de falar os sinais que a gente presta atenção, mas um sinal muito simples e que é muito difícil a gente lidar hoje, que é o sono. Então, assim, eu vejo jovens, eu sou professora de medicina, de graduação, e eu vejo muitos jovens dormindo menos de 6 horas por noite. Meus filhos, às vezes, eu tenho dificuldade muito grande de fazer com que eles durmam mais cedo, porque eles estudam de manhã. Cedo também, né? E aí, uma informação técnica na hora do nosso sono mais profundo, que existe um aumento do fluxo licórico para o cérebro, e onde a gente limpa as toxinas, o lixo que a gente produziu, a gente está aqui pensando, o cérebro tem um metabolismo grande, e todo metabolismo vai gerar os seus detritos, o seu lixo tóxico ali, que tem que ser eliminado. Mas para ele ser eliminado, ele tem que sair do cérebro. E ele sai do cérebro no sono, porque aumenta o fluxo licórico. E com esse aumento de fluxo ali do líquor, ele vai varrendo aquelas substâncias que vão ser eliminadas no sangue, no rim, ali, no metabolismo normal do nosso organismo. Então, se eu não tenho sono adequado, eu não tenho esse metabolismo adequado. Eu vou ter acúmulo dessas substâncias que, obviamente, vão interferir na minha saúde mental e neurológica, aumentando o risco de demências, por exemplo,
aumentando a minha cuidado irritabilidade, importante. a minha ansiedade, a minha falta de motivação, a inversão do ciclo sono-vigília, por exemplo, de dormir muito tarde e acordar muito tarde. A luminosidade de dia, principalmente a luminosidade de manhã, regula o nosso ciclo circadiano e vai melhorar o nosso sono da noite e vai melhorar o nosso humor. Então, assim, quando a gente fala em saúde mental, o que deveria ser um sinal de prestar atenção? Na verdade, eu acho que é anteriormente a isso. O que é que eu preciso fazer para que não tenha nenhum sinal? Porque um sinal já significa que o meu organismo já não lidou. É como o Marcos falou em relação à placa de ateroma. Então, quando eu tenho algum sinal de alguma ansiedade, o meu organismo já tentou todos os mecanismos de poder lidar com aquilo e não conseguiu. E quais seriam esses sinais? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu vejo, o idoso tem mais irritabilidade do que melancolia. Então, assim, algo que não me deixaria irritado, alguma coisa que aconteceu no dia a dia, e a gente sofre essas questões no dia a dia, que eu não ficaria irritado, e hoje eu percebo que eu fico irritado com coisas pequenas. Então, é muito comum isso, e isso é um sinal de alerta. Então, você que é idoso, que tem um pai idoso, a irritabilidade é um sintoma importante de alerta, e que muitas vezes a gente confunde. Ele é assim, sim. ele é abusado, ele é assim mesmo. E é um sinal, muitas vezes, de quadro depressivo. Já lembrei da minha mãe de novo. Tá bom, né? Tá. Ai, mãe, te amo. Então, assim, a irritabilidade, a dificuldade para dormir, os cochilos diurno, aquela falta de motivação, por exemplo. Aquela pessoa que adorava ir ao shopping tal dia na semana. Eu adoro sair para fazer isso. Eu não tô com vontade de fazer isso. Os hábitos que ela tinha, o que ela gostava de fazer, de repente ela deixa. Mas aí, não, mas eu tô bem aqui, filha. Filho, não, mas é porque eu não tô com vontade. É claro que a gente pode mudar algumas coisas. Isso não pode ser levado ao pé da letra. Mas, normalmente, as coisas que a gente gosta de fazer, a gente mantém aquele gosto de fazer. Então, isso também é um sinal de alerta quando a pessoa... Você mesmo pode prestar atenção, ou quando você presta atenção num pai, ou numa mãe, ou num vizinho, ou num amigo, que aquela pessoa gostava de fazer aquela coisa, tinha um prazer de fazer e não quer fazer. Ou começa a fazer, eu vou num jantar de família, e eu já quero voltar cedo, porque já não estou mais tão incomodada. É um sinal de alerta. Então, não só esperar aquela questão da tristeza muito intensa, do choro muito intenso, do pensamento de morte, mas aquela pessoa que está mais isolada, aquela pessoa que está sem vontade de fazer aquela coisa. Isso não só para os idosos, né? Não só para os idosos, né? mas é mais comum, né? Como tudo aquilo que a gente falou, que vai diminuindo reserva. Então, a irritabilidade são os sintomas, se eu pudesse, foram 3, esses são os 3 mais comuns e muitas vezes passam despercebidos porque confundem com a personalidade. E muitas vezes isso demora muito tempo. Ela é assim, ela é assim. E às vezes ela não é assim. Sim. Isso são quadros depressivos leves. E acabar com aquela história de que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais intolerante. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais chato. Isso não é uma verdade, não é para né? acontecer. Isso. E muitas vezes a gente atribui isso a um envelhecimento e não é um envelhecimento. Às vezes tinha aquela história, por exemplo, que uma infância perdida há um tempo atrás, que a gente brincava na rua, jogava bola. E às vezes aquela vizinha que furava a bola dos meninos. Porque aquela vizinha que sempre encrencava, que reclamava, que era idosa. E muitas vezes, você voltando no tempo, refletindo sobre essas pessoas, eram idosas deprimidas. Só que não eram depressões graves, e que é comum essas depressões mais leves, mais prolongadas, e que não eram tratadas, e viviam num quadro de irritabilidade crônica. E hoje a gente sabe que isso pode ser tratado, né? Isso é patológico. Então, o envelhecimento, ele não é para ser assim. Apesar do envelhecimento ter perdas, eu preciso ter uma maturidade realmente para poder lidar com a questão da perda do envelhecimento, mas ele não tem falta de prazer, ele não tem falta de disposição, ele pode ser pleno, inclusive do ponto de vista sexual, né? Que muitas vezes acha que o idoso não tem vida sexual.
Existem Ótimo mudanças na tema. questão sexual. Se você imaginar como idoso, a sua sexualidade vai ser igual a de 20, 30 anos, não vai ser, mas ela pode ser melhor ou pior, de acordo com o que você encare. Com Mas certeza. é possível ter, sim, também uma vida sexual satisfatória, mesmo em idades longevas. Gente, Então, olha só. É isso. Sabe que nós temos público hoje aqui, né? Estamos começando a fazer perguntas. Que bom. Nós separamos algumas aqui e vou fazer essa pergunta para você. Com qual idade ou condição a pessoa idosa deve procurar o geriatra? Bom, idoso no nosso país é a pessoa que tem acima de 60 anos. Então, geriatra é aquela pessoa, aquele médico que cuida do idoso. Teoricamente, a partir dos 60 anos. Porém, todo geriatra ele tem uma formação de clínica médica. Como é que alguém é geriatra no nosso país? Eu termino a minha faculdade, eu faço uma residência, uma especialização de clínica médica e depois eu faço uma residência de geriatria. Então, eu tenho pacientes mais jovens que acompanham comigo como geriatra. Então, você pode ir para o geriatra mais jovem, mas também não necessariamente você precisa ir para o geriatra aos 60. Às vezes aquela pessoa de 60 e de 70 que é ígida tem um bom clínico que acompanha ela de forma muito boa e ela não Completa. tem fragilidades mais significativas em relação à idade, demência, Parkinson, algumas coisas mais relativas à fragilidade, que ela pode muito bem estar acompanhada com um clínico que já acompanha, um bom clínico que faça um acompanhamento bom. Então, teoricamente, a partir dos 60 anos, pode ser antes, mas também pode ser depois, frente a uma fragilidade. Eu acho que o atendimento geriátrico é muito positivo, porque infelizmente a gente não vê tantos clínicos. Hoje, a medicina hoje ela está muito compartimentada, sabe? Então, você não enxerga muito clínicos que façam acompanhamento clínico. Então, se você não tem um clínico, então aos 60 vá ao geriatra, tá? Mas imaginando aquele clínico que acompanha o paciente de forma inteira, de forma complexa, então isso é muito bom também. O geriatra, então, é um clínico que cuida... Que é especialista no processo de envelhecimento. E aí lembrar de novo, né, gente? Às vezes a gente vê em redes sociais, inclusive, especialista em longevidade, né? Não existe essa especialidade na medicina. Existe o geriatra, que é o especialista no processo de envelhecimento. Então, essa especialidade, especialista em longevidade, não tem registro no Conselho Federal de Medicina. Não tem RQE, não existe essa especialidade. Perfeito. Temos mais perguntas? Temos sim. Ih, coisa boa. Como lidar com o desafio do aumento da expectativa de vida e, consequentemente, maior envelhecimento da população? É um desafio. É um desafio não só médico, isso é um desafio social e político. O censo que foi divulgado agora em junho mostrou uma diminuição do número de pessoas com menos de 30 anos, o aumento dos idosos, que mais de 15% são idosos, e um outro fator, uma diminuição da velocidade do crescimento mais acentuada do que se imaginava. Imaginávamos que teríamos um crescimento maior da população e que não teve. E um achatamento de pessoas com menos de 30 anos. Então, isso vai refletir em toda a população. Então, eu dando aula para uma aluna, e ela diz assim, ninguém está vendo isso, não. Então, é preciso existir políticas públicas de envelhecimento saudável. Por quê? Quem vai manter um país, ou quem vai manter um país de uma forma global, da forma econômica, da forma política, da forma social, são pessoas idosas. Então, a gente precisa construir esse envelhecimento bem-sucedido. E, como eu falei, a construção desse envelhecimento bem-sucedido, ele não começa aos 70. Ele começa muito precocemente. E ele começa passando por uma série de fatores. Por exemplo, acessibilidade. Se eu tenho uma população envelhecida, eu preciso ter uma cidade acessível. E aqui no Rio, como também lá em Maceió, a gente lida muito com as dificuldades da vida nas comunidades. E a gente deu exemplo até do ônibus, né? E do ônibus. Minha mãe tem essas... Do As nossas local onde a pessoa calçadas. mora. calçadas. Do local, se a pessoa mora no local que tem muita escada para subir ou para descer, né? Claro,
vai subir. E para se movimentar, ela vai estar mais isolada, ela vai ter mais risco de fragilidade, ela vai ter mais risco de fratura. Então, esse entendimento social e de políticas públicas para que nós tenhamos menos fragilidade, menos adoecimento. Isso passa por uma reconstrução da cidade do ponto de vista físico. Eu preciso de uma cidade que seja adequada aos idosos. Eu preciso de uma cidade menos etarista. Eu preciso de pessoas que se preocupem com o turismo para idoso, que se preocupem com esse idoso que vai mudar de carreira. Então, muitas vezes ele foi médico a vida inteira, pensando em nós dois, e a gente, aos 70 anos, a gente se aposentou, mas a gente quer mudar de carreira. Eu quero depois ser fotógrafo, eu quero ser designer, eu quero fazer uma outra coisa. Então, criar possibilidades para que essa pessoa idosa esteja inserida na sociedade de forma plena, que ela se sinta apta e se sinta incluída, para que ela possa mudar de carreira, mudar de cabelo, mudar de possibilidades, né? Então, isso é uma construção política, é uma construção social, é uma construção profissional. Então, você está lá, o cardiologista que vai atender o paciente, ele não pode pensar apenas que a pressão do paciente está controlada. A pressão está controlada, meu querido, mas como está a sua musculatura? A pressão está controlada, mas você se aposentou, vai se aposentar, você vai fazer o quê do ponto de vista cognitivo? Então, a abordagem de qualquer profissional que pega uma pessoa de meia idade, ela tem que ser muito maior do que prescrever remédio, porque aquela pessoa vai viver. E ela precisa viver bem. Sim. Com certeza. Eu costumo falar muito que, assim, quando nós nos formamos, um dos principais objetivos na medicina era a gente fazer as pessoas viverem o máximo de tempo possível. Com qualidade. E aí não era só viver o máximo possível. Não fiz terapia intensiva durante muito tempo. Rony também deu plantão em CTI durante muito tempo. E aí a gente está vivendo essa transformação da saúde, não vou falar só da medicina, a gente está vivendo essa transformação da saúde, que a preocupação hoje é viver da melhor forma possível o tempo que a gente for viver, né? Porque bacana. Se a gente pensar, Marcos, quantas aulas a gente teve de específica para a saúde do idoso na nossa faculdade? Nenhuma. Zero. Então, o nosso objetivo era cuidar do adulto, para que o adulto envelheça. Ponto final. Sim, chegou no envelhecimento, estava ótimo. Então, a gente teve zero aula sobre o idoso. A gente nem falava sobre isso. Então, é essa mudança nesse entendimento. E agora, sabe, a gente também precisa ampliar o olhar do cuidado e da geriatria também para quem está na finitude. O cuidado médico, o cuidado profissional, ele não vai até esse idoso rígido. Ele vai e acompanha o processo de morte das pessoas. Com técnica, com cuidado, com respeito, com entendimento dos valores, com diretivas antecipadas de vontade e testamento vital, de que forma você quer ser cuidado quando você não possa mais responder por você. Porque as doenças crônicas, se a gente pensar nas demências, nas doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca crônica grave, quando não tem indicação de transplante, elas vão levar a uma situação de finitude. Quanto mais eu vivo, eu vou chegar no momento de finitude. Então, a medicina, ela precisa chegar até ali. Quando a gente fala de cuidado, de qualidade, de respeito, de viver bem e de ter prazer, ele não pode acabar quando eu tenho uma doença definitora de fim de vida. Ela precisa chegar ali. Também a gente não viu nada na faculdade sobre isso. Né? Eu falo assim... Que bom que estamos evoluindo, né, nisso. Isso é importante demais. Todo aluno, todo residente ou todo interno, ele sabe como fazer uma reanimação, trato de uma parada cardíaca. Eles ensinam a gente. Eu estou no protocolo. Não, professor, é o seguinte, mudou. Agora são não sei quantas massagens, 3 respiração. Não, mas mudou o protocolo, você bota a mão... Assim. Então, eles sabem tudo de como fazer uma reanimação. Maravilhoso. Existem todos os protocolos para isso. Mas se você perguntar como você faz uma assistência a alguém que está morrendo, ninguém sabe. Sim. Então, só que nem todo mundo tem uma parada cardíaca, mas todo mundo morre. Uma parada cardíaca reversível, no sentido, né, de ser uma coisa súbita que você vai reverter. Então, esse cuidado com a pessoa idosa, ela precisa se estender aos cuidados de final de vida.
É possível ter uma doença avançada, é possível ter uma doença incurável, é possível ter um final de vida com prazer. Um sofrimento, né? Eu não estou romantizando. A fase final de vida, ela tem as suas dores inerentes, mas elas não precisam ser mais sofridas do que elas são. Certo. Porque muitas vezes é um sofrimento que não é um sofrimento inerente, é um sofrimento do abandono, é um sofrimento da distanase, é um sofrimento de realizar coisas que não precisam, é um sofrimento de que o médico não se comunicou bem. Então, a gente precisa estender o cuidado à pessoa idosa ou o cuidado humano em toda a fase. A medicina, ela cuida da pessoa. Isso. E a pessoa... E a morte faz parte da vida de todos nós, né? Faz parte. Então, é esse entendimento de viver mais, legal, viver melhor e morrer melhor. Né? O cuidado com a fase final de vida também é um ato de muito respeito para quem viveu, de honra da história dessa pessoa. Com certeza. Respeito. Não é? Incrível. Temos mais uma pergunta aqui. Isso é interessante. Como o idoso pode reagir mediante ao padrão de beleza imposto hoje pela sociedade? É interessantíssimo, né? Eu queria ampliar, né? Rafa, como é que a gente reage a esse padrão de beleza? Assim, é muito difícil. E para nós, mulheres, é mais difícil ainda. Então, não se enganem em imaginar que isso afeta as idosas, os idosos. Primeiro que afeta mais mulheres. Isso é fato. Nós, mulheres, então, tem relatos muito interessantes de algumas atrizes que colocaram isso, assim. Nós, mulheres... E o filme da Barbie falou sobre isso. Tenho que ver. Ainda não vi. Mas tem um discurso, assim, como ser isso, ser aquilo, ser magra, ser saudável. Então, assim, a gente vive hoje num conceito estético inatingível. E a gente pira. Né? Com certeza. E a meta do envelhecimento é não envelhecer, no entendimento que o envelhecimento é ruim, que o envelhecimento é fragilidade. Os homens estão um pouco melhores em relação a isso. Eu até postei recentemente que, assim, sobre os cabelos brancos. O cabelo branco para uma mulher, uma mulher de meia idade, né, normalmente, ela está relacionada à fragilidade, a diminuição de interesse sexual, a diminuição de interesse afetivo, a desleixo. O cabelo branco no homem está associado a charme, maturidade, empoderamento. Então, isso é cultural e vai demorar bastante tempo para que a gente possa desconstruir isso, mas falar é o primeiro ponto. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu penso que se a gente colocar em primeiro lugar, as coisas mais importantes. Se eu me preocupar com a minha força muscular, com a minha cognição e com meus relacionamentos sociais, resumindo, autonomia e independência, talvez eu consiga diminuir essa necessidade dessa pressão estética que existe a isso. Eu não sei como lidar muito bem com isso. Eu nunca fiz, na verdade, assim, nenhum procedimento estético, mas tem aquela pressão, você não vai fazer botox? Também Olha, você tá cheio de linha de expressão aqui no rosto. É uma cobrança, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Lutar quanto a isso e dizer, assim, que é um ideal inatingível. E, assim, eu acho que a gente precisa entender que, assim como o corpo por dentro ele muda. Sim. E, de novo, como cardiologista, eu falo muito isso, tá? Eu faço o ecocardiograma e a pessoa... E aí, como é que tá meu coração? O seu coração tá normal, tá compatível com uma pessoa de 60 anos de idade. Você não vai querer ter um coração de 15 anos. Se você me aparecer aqui com um coração de 15 anos, eu vou achar estranho e vou precisar pesquisar alguma coisa. E que o externo também é isso, né? E não necessariamente... você com 50 anos de idade, você não é bonito ou bonita porque você não parece ter 20. Você pode parecer, ter o seu rosto, o seu corpo de 50 anos de idade e ser bonito. Sim. É uma questão muito difícil de lidar, porque é claro que todo mundo quer parecer melhor. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, alguns procedimentos que existem. A gente às vezes quer pintar o cabelo, quer fazer algumas coisas,
Mas o ruim é essa pressão e esse exagero. Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é ter vínculos sociais saudáveis. Sim. Aquilo que eu falei, a construção ao longo da vida de vínculos sociais fortes, saudáveis, eles vão ser fundamentais para que você possa se aceitar com as suas mudanças ao longo do tempo. Não que você não possa intervir, tá? Então, eu acho que cada um sabe de si. Eu, particularmente, acho que é bacana quem quer fazer. Eu também pinto o meu cabelo por enquanto. Acho que em algum momento eu não vou mais. Eu ia até falar isso. Eu acho lindíssimas pessoas que assumem os brancos. Só que na minha imagem me incomoda neste momento. Amanhã pode não incomodar. Então é muito pessoal também, né? Dessa construção interna. E eu acho que a gente fala muito, quando a pessoa pergunta, são os exageros, né? É aquela pessoa de 60 que quer parecer ter 30, né? E isso eu acho que é algo para ser conversado, para ser discutido, para ver o que está faltando. São os vínculos sociais que estão ruins. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que reforçam a nossa fragilidade, reforçam a nossa incapacidade de estar jovem ainda. Mas, de novo, eu não tenho 30, eu tenho 60. Então, a gente precisa também virar a chave que, assim, o mais importante para eu envelhecer bem é a minha força muscular. É a minha força de coxa, por exemplo, eu sentar e levantar, é estar independente. As outras coisas, elas deveriam vir como acréscimos. E eu acho que hoje a gente tem um pouco de inversão nisso, e eu acho que isso é um problema. Acho que isso é um problema. Temos mais perguntas? Não? Temos as perguntas. Rony, se você pudesse, você pode dar um recado para quem está ouvindo a gente, para os idosos que estão nos escutando, também para as pessoas mais jovens. O que você poderia dizer para eles? Bom, para os idosos, em primeiro lugar, eu diria assim, que privilégio, hein? Que privilégio, você envelheceu. Você envelheceu, você está vivo. Isso é um privilégio. Muito. Primeiro ponto, é um privilégio envelhecer. O homem é a única espécie de animal, única espécie viva que conseguiu interferir na sua própria expectativa de vida. E tentamos isso desde que a gente se entende como pessoa. Então, isso é um privilégio. Parabéns. Em segundo, aproveite o que você tem que as outras pessoas não têm, aqueles que estão aposentados, que é o tempo. Usufrua o seu tempo em seu benefício. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Realize sonhos. Mas cuide do que vai fazer você realizar esses sonhos, que é o seu corpo, que é a sua casa. Então, tenha cuidado com o que você come. Tenha cuidado com o que você faz. Beba água. Faça atividade física. Se exponha ao sol. Ingira alimentos que são nutricionalmente funcionais. Se divirta. Faça amigos. Dance se você gostar de dançar. Cante se você gostar de dançar. Não se defina, né? Porque a idade não é um fator de definição, mas é um fator de cuidado. Mas preste atenção. Vale a pena fazer o que você está fazendo? Se vale a pena, vá em frente. Para quem é jovem, a pergunta é: esse seu corpo, essa sua morada, vai ser adequada para quando você tiver 80 anos? Você está cuidando da sua casa para ela ser a sua casa, a sua morada daqui a 30 anos? Se não está, comece. Enxergue o processo de envelhecimento como um processo contínuo. Faça amigos, faça atividade física. Reveja se você trabalha naquilo que você gosta. Se você não trabalha naquilo que você gosta, tenta planejar. Às vezes a gente não consegue parar naquela hora, né? A gente tem responsabilidades. Sim. Mas tenta planejar para você poder vir a trabalhar com o que você gosta, né? E respeito o idoso. Respeito o idoso.
porque ele mostrou que é mais competente que você. Com certeza, gente. É isso. Não é? Ai, Rony, que delícia, que delícia de conversa, que delícia de esclarecimentos, que delícia de poder trocar e poder saber que eu posso recalcular a rota. E vou recalcular. Ih, agora eu tô fazendo uma promessa aqui, hein, gente? Que bom. E vou recalcular a rota, né, Marcos? Que Isso assunto aí. maravilhoso. Ótimo. E assim, queria agradecer muito, Rony. Imaginar que há anos atrás, né, quando nós nos conhecemos lá naqueles bancos de madeira da Uncisal. Ali embaixo, na porta da cantina, ali Embaixo no daquele pé da- amendoeiro. que tinha Tô que visualizando juntava aqui. as pessoas ali. Exatamente. Nós estaríamos hoje aqui conversando sobre isso. Que tão bom. distante, né, no Rio de Janeiro e tal. Então, assim, queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite e ter dado essa aula de vida, né, Rafa? Com certeza, essa aula de vida, essa inspiração, te conhecer presencialmente está sendo uma alegria para mim. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Que bom, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Eu só queria terminar falando uma coisinha, Claro. que é sobre um projeto meu que eu estou empolgadíssima, que é um podcast também. Que incrível. Eu estou lançando um podcast chamado Idoso Pode Mais. Que Pode maravilha, mesmo. pode mesmo. A gente falou disso aqui hoje, a Bessa, né? E é um podcast para a gente falar sobre todas as questões relacionadas ao envelhecimento, não só relacionadas à saúde. Idoso pode mais educação, idoso pode mais turismo, idoso pode mais segurança, falar de segurança. Então, falar sobre tudo que interfira nesse processo de envelhecimento, que seja um processo bom para todas as pessoas. Deve estar saindo, deve estar lançando na próxima semana. Ok. Então, não tem o link ainda, mas o meu Instagram é Rony Geriatra, é fácil de achar. Então, Fácil mesmo, gente, eu achei. Rony, N-N-Y. A gente vai botar aqui para vocês verem. @geriatra, Rony Geriatra. E eu espero que possa contribuir com um monte de gente, que eu possa ajudar as pessoas no processo de envelhecimento. E um prazer imenso estar aqui. Marcos, meu colega, meu amigo de 1993. Vamos 93, confessar. isso aí. Vocês estão querendo dizer, né? É um bom que tá todo mundo privilégio. bem. Então, mas é um 93. privilégio a gente estar É um aqui. privilégio. Né, começamos a faculdade em 93, nos Isso. formamos em 98, a gente está Isso. fazendo 25 anos de formado. Exatamente. esse Cheio ano. de sonhos, de projetos. Muita coisa ainda não por é? fazer, né? Então, eu tenho 25 anos de formada e aqui cheio de Isso aí. planos, de projetos. Lançando um podcast. Lançando um podcast. Barato. E é uma satisfação imensa, né? Estar aqui e lhe ver tão bem e desejo tudo de melhor, você já sabe disso. Rafa, prazer imenso lhe conhecer. Prazer, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, e se a gente ainda não respondeu uma dúvida sua, fique à vontade para entrar em contato com a gente através do @SescRio. A gente vai adorar trocar figurinhas, falar sobre saúde do idoso e qualquer assunto de saúde. Mandem sugestões pra gente, interajam e a gente encerra por aqui hoje. Obrigada, Rony, mais uma vez. Obrigada, Marcos. E um beijo e um sorriso para vocês. Tchau!